Uma boa noite na paz de Cristo. Quero vos deixar um texto que se encontra na terceira epístola de João. O versículo 2 diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. O tema desta prédica é elogiando para motivar. Vemos nesse texto que João, um dos apóstolos de Jesus, aquele mesmo na qual escreveu o Evangelho e que escreveu as 3 epístolas e também escreveu o livro de Apocalipse, este mesmo João, ele escreve elogiando a Gaio. Então esta carta, ou esta terceira carta de João, é uma carta motivadora. Por isso que eu coloco aqui como um tema, elogiando para motivar. Porque anos atrás se ouvia muito, até mesmo entre pastores, dizer que não se deve elogiar ninguém, porque as pessoas iam se inchar. Mas na verdade, irmãos, pensar assim é um grande erro. Porque quem não gosta de receber elogio? Na verdade, um elogio é vitamina para a autoestima. Então, elogiar é uma virtude raramente praticada. Observa que elogiar é valorizar o outro. Elogia, por exemplo, o seu filho quando ele acerta. Meu irmão, você que me ouve, elogia o seu filho quando ele acerta. Muitas das vezes o filho chega da escola com algumas lições das quais tem mais erro do que acerto. E começa elogiando seus filhos pelos pequenos acertos. Procura começar a elogiar ele. Em vez de criticar pelos erros, comece elogiando os seus acertos. E logo a gente percebe que as coisas, elas tomam outros rumos. Porque o elogio motiva. Elogia uma esposa. Procura elogiar sua esposa quando ela se arruma. Procura notar a sua esposa quando ela faz o seu cabelo ou quando ela faz uma comida. Comece elogiando as pequenas coisas. Muitas pessoas, na verdade, meus irmãos, são lentas para elogiar, mas elas são muito rápidas para criticar. Há uma frase de um escritor do passado que ele disse: quem não é capaz de elogiar as virtudes de uma pessoa não é digno de criticar seus erros. Isto é uma pura verdade. Agora veja que elogiar, na verdade, é aplaudir. Já os orientais, quando nós lemos sobre eles, os orientais, eles sempre ensinaram que no aplauso, um é a mão do outro, um à direita e o outro à mão esquerda. E o som da palma é o som do encontro. Parece uma bobagem isso, mas ela tem um acento nos relacionamentos. Então isso é uma realidade. Mas veja que o próprio Deus, meus irmãos, o próprio Deus, ele elogiou Jó. Está escrito no Jó, no seu livro, Jó capítulo 1, Deus disse para Satanás, o próprio Deus elogiou Jó, dizendo: viste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Então, veja que o próprio Deus estava a elogiar o seu servo.
E aqui no texto lido, nós podemos observar, eu estou falando de elogiar para motivar. Muitas pessoas, elas dão de si o melhor, e às vezes erra, mas ela dá de si o melhor. E muitas das vezes espera um elogio, mas as pessoas são frias, né? Gostam de ser elogiada, mas não querem elogiar. Agora veja que no texto, meus irmãos, nesse texto em que neste texto em que João escreve, ele dá uma lição para todos nós os cristãos, ele dá uma lição, né, quando ele elogia Gaio, dizendo, como nós lemos aqui, amado, ele está falando a Gaio, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Aí João ainda ele diz, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, porque alguém falava do feito de Gaio, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Por exemplo, Atos capítulo 19, versículo 29, diz que Gaio, esse mesmo que é elogiado por João, Gaio foi expulso de Éfeso. Então nem sempre as coisas elas andam bem, mas o elogio é como que uma vitamina, vem para motivar os nossos companheiros. Romanos capítulo 16, versículo 23, Gaio, ele hospedou Paulo. Então veja o coração generoso de Gaio, veja o amor que tinha Gaio. Ele, em Romanos 16 e 23, diz que ele hospedava Paulo na sua casa e também a igreja em sua casa. Não só hospedava Paulo, mas também Gaio hospedava a igreja na sua casa, cuidava dos irmãos. Então Gaio, ele teve uma posição de suma importância. Então aqui nesse texto lido na terceira epístola, João ele elogia esse exímio obreiro do Senhor, né? Um obreiro distinto, um obreiro excelente, alguém que hospedava o apóstolo, alguém que hospedava a igreja na sua casa. Então, veja como que João, ele tinha esse lado na sua vida, essa percepção de elogiar para motivar. E ele não só elogiou, João não só elogiou aqui o Gaio, mas se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que na mesma carta, que é uma só carta, a terceira carta de João, ele também está elogiando um outro irmão, por nome Demétrio. Veja o versículo 11, ele diz, amado, aqui ele está falando já sobre Demétrio, amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, aqui no versículo 12, ele complementa dizendo, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então veja que o próprio João diz, todos dão testemunho de Demétrio, falam dele. Então notemos, meus irmãos, os que trabalham, notemos aqueles que se esforçam, né? E aprendemos a exercer a arte do elogiar. Isso não é uma prática mundana, não. Isso é uma prática de quem motiva e quem aprende a ser motivador. Porque veja que todos nós, seres humanos, gostamos de ser elogiado. E isso é uma verdade. Então veja aqui que Demétrio ele se converteu. Nós lendo as escrituras, nós vemos que Demétrio, esse mesmo na qual João elogia, ele veio se converter ao evangelho. Ele era fabricante de pequenas relíquias de Diana, da deusa
conhecido a deusa indiana, lá em Éfeso, a deusa Diana em Éfeso. Nós podemos observar em Atos 19, 24 e 38. Ali fala sobre essa mudança na vida de Demétrio, como ele se converteu, e ao ponto de, mais tarde, João falar quem era agora Demétrio. Outrora era um fabricante de relíquias de deusas. Agora ele é um homem de testemunho, ele é um homem de verdades de Deus na sua vida, mas ele agora estava aqui recebendo um elogio de João. Demétrio ele já tinha sido tocado pelo poder do Evangelho. Agora João diz, todos dão testemunho de Demétrio. Então, quando quiser melhorar, irmãos, quando quisermos melhorar os pontos fracos, exaltemos os pontos fortes, elogiemos. Disse o escritor americano, posso sobreviver a 2 meses com um elogio. Então por quê? Porque o elogio, ele é fundamental. Aprenda, meu querido irmão, você que está ouvindo esta mensagem, aprenda a elogiar. Elogia o seu filho, elogie a sua esposa, elogie o seu marido, né? Não naquilo que ele faz de errado, mas nas pequenas coisas que ele faz certo. Por mais que alguém faça coisas erradas, há sempre um ponto em sua vida. Então comece elogiando, faça isso e você vai ver como que o elogio ele fortalece o ânimo das pessoas e do próximo. Aprenda a exercer a arte do elogio, pois foi o que João nos deixou nesta carta. E que Deus abençoe a cada um que está ouvindo.